Bom, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade àquele mesmo exemplo. Na verdade, não é exatamente o mesmo exemplo, né? Mas nós vamos fazer um exemplo de encontrar a área de lucro no gráfico, só que agora não vai ser área de lucro, então agora vai ser área de prejuízo, né? Aqui, vejam que eu coloquei aqui em cima da tabela, ó, esse daqui é o do prejuízo. Bom, eu disse para vocês em sala que aquela condição de a quantidade que deve ser produzida é aquela quantidade que iguala a receita marginal e o custo marginal, né? Bom, essa condição a gente viu na aula e naquele primeiro vídeo que era uma condição que maximizava o lucro, mas ela pode ser também uma condição que eu encontro o menor prejuízo possível. Menor prejuízo. Então, também. Então, olhem para essa tabela de exemplo que eu coloquei aqui. Vejam que nós temos as mesmas informações, só que os valores, né, os dados são diferentes. O que tem de mais diferente aqui? Eu coloquei um exemplo no qual o lucro aqui, ó, essa coluna do lucro, na verdade, é uma coluna de lucro negativo, ou a empresa só tem prejuízo. Então, vejam que conforme a empresa produz mais, ela vai tendo mais ou menos prejuízo. Então, vamos seguir a nossa mesma regra. Ó. A receita marginal é maior do que o custo marginal, receita marginal maior do que o custo marginal. Aqui eu igualei, receita marginal é igual, e a partir daqui inverte a relação. Ó. A receita marginal é sempre menor que o custo marginal. Então, da mesma forma que a gente já tinha visto em sala e no vídeo anterior, essa condição é sempre preterida, né? É sempre preterida não, é sempre almejada pela empresa. Porque a empresa, ela quer ter, apesar dela estar sempre tendo prejuízo, ó, porque está sempre negativo, a receita dela é sempre menor do que o custo, tem um momento aqui onde o prejuízo é o menor possível. Né? Na verdade, aqui menos 4, menos 4. Antes o prejuízo é maior e depois o prejuízo é maior. Então, a gente acabou de descobrir, olhando para a tabela, que na quantidade de 3 é o menor prejuízo possível, né? Na quantidade de 2 e 3. Mas a gente já comentou sobre essa questão aqui. A empresa sempre procura produzir o máximo. E aí, a gente vai encontrar que nesse ponto aqui, onde o prejuízo é o menor possível, é 4, a receita marginal é igual ao custo marginal. Isso confirma para a gente que essa relação aqui que a gente estabeleceu, né, da receita marginal igual ao custo marginal, também pode ser usada em contexto de prejuízo. Nós vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez antes, então a gente vai fazer mais rápido. Se precisar, deem uma olhadinha no vídeo anterior, mas eu vou usar aquela mesma condição que a gente usou antes, né, aquela fórmula de encontrar o lucro máximo, ou então, né, lucro máximo. Nossa, ficou bem ruim aqui. O lucro máximo, nós derivamos uma fórmula para ele no gráfico, que foi o preço menos o CTM vezes a quantidade. Esse lucro máximo, eu também posso entender que o prejuízo mínimo é um lucro máximo, de alguma maneira. Ou então, se vocês quiserem enxergar de outra forma, né, lembrando que você está usando a quantidade que maximiza o lucro, a gente também pode usar no lugar dessa ideia do lucro máximo, ou desse nome, né, para vocês não se confundirem,
a gente pode usar um prejuízo mínimo, né? Também dá para pensar que isso aqui é igual a um prejuízo mínimo. E aí seria uma quantidade que minimiza o prejuízo, né? Prejuízo mínimo. Também daria para pensar assim. Mas é só para uma questão de interpretação, né? Para vocês não se confundirem. Bom, então vamos fazer aqui esse exemplo. Mesma coisa, eu plotei no gráfico, desenhei no gráfico as curvas. Então a gente já sabe que essa curva laranja é a curva do custo marginal. Para quem tiver dúvida, é só acompanhar cada um dos elementos que aparece aqui no gráfico, né? Quando a quantidade, lembrando que aqui embaixo é quantidade, lá em cima são as informações de valor, né, monetário, é a receita, é o custo, é o preço. E o que eu fiz foi plotar todos os elementos que estão na tabela aqui no gráfico, assim como a gente já tinha feito no outro vídeo. Essa reta no valor de 4, sempre constante em 4, olha lá. O preço é sempre 4. A receita marginal, a receita média é sempre 4, a receita marginal é sempre 4, então essa reta aqui é o preço. Opa, vai ficar complicado aqui. Essa reta aqui, então, nós sabemos que é a reta do preço, da receita média e da receita marginal, que também sabemos que é a demanda, ou a curva de demanda, que a gente vai precisar dela daqui a um tempo. A laranja a gente já colocou que é o custo marginal, e a cinza a gente sabe que é o custo total médio. Olha lá para a tabela aqui de baixo, né? Olha lá, o custo total médio. Então também, só para a gente confirmar, ó, na quantidade de 1, o custo total médio é 9, ó. Olha para a tabela. Na quantidade de 1, o custo total médio é 9. Na quantidade de 2, o custo total médio é 6. Olha lá para a tabela, e assim sucessivamente. Bom, então vamos praticar o que a gente viu no último vídeo. Nós vamos usar essa fórmula aqui para encontrar a área. Nós sabemos que tem que dar... Essa área tem que ter um tamanho de menos 4, né? Porque a gente sabe aqui, olhando para a tabela lá, ó, na linha onde está a rosinha, em 3 quantidades é a quantidade que deve ser produzida, né? A quantidade que maximiza o lucro ou minimiza o prejuízo, que é no nosso caso. Então, vamos fazer aqui. Então, olha aqui. Aqui é o nosso ponto de maximização de lucro ou minimização de prejuízo. Ó. Primeira coisa que eu faço é achar a quantidade que está igualando. Então, na quantidade de 3, a receita marginal é 4, que é igual ao custo marginal, que é 4. Olha lá. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, eu achei a primeira coisa que eu disse para vocês é achar a quantidade que iguala esses termos. Achei a quantidade, que é 3, vou olhar para as outras informações. A gente já sabe que o preço é sempre 4, então olha para a tabela e olha aqui para a linha azul. Na quantidade de 3, o preço é 4 aqui, ó. Então, eu já sei que aqui vai ser 4. Opa! Aqui vai ser 4. Menos o CTM, a mesma coisa. Na quantidade de 3, eu tenho que encontrar onde está aqui na curva do CTM, na curva cinza, na quantidade de 3, se eu venho subindo, 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 bateu aqui, né, onde está essa bolinha. Então, aqui, né, fazendo aqui a ligação, ó, vai aparecer uma bolinha aqui, a bolinha já estava aqui, né, eu só fiz a ligação, e aí é um valor entre 5 e 6. Vamos lá na tabela, ó, na quantidade de 3, ó, quantidade de 3, olha aqui na tabela.
5,33, tá vendo? Ó, 5,33 está entre 4, desculpa, está entre 5 e 6. Então, aqui é mais ou menos aqui, eu vou colocar aqui, ó, 5,33. Então, já apareceu um retângulo, ó, o nosso retângulo aqui já apareceu, que é o retângulo que a gente vai usar para informar que é a área de lucro, ou no caso aqui, a área de prejuízo, né? Bom, então vou colocar aqui embaixo a informação que a gente descobriu ali na tabela ou no gráfico, 5,33, fecha. O que vai faltar ali, que na verdade foi a primeira coisa que nós encontramos, é a quantidade que minimiza o prejuízo, né, ou a quantidade que maximiza o lucro, que é a quantidade de 3. E aí a gente vai fazer aqui, ó, 4 menos 5,33 vai dar menos 1,33, porque 5,33 é maior do que 4, vezes 3. Então, precisa ser o menos, porque é prejuízo, né? 1,33 vezes 3 vai dar, né, arredondando aqui, vai dar menos 4. Vai dar 399, né? Mas a gente sabe que é uma questão de arredondamento, então a gente acha exatamente aqui os menos 4 que aparecem aqui nessa linha, na linha da tabela, a linha rosadinha da tabela. Então, vindo aqui, né, lembra que eu disse para vocês? Aqui é a altura, o P e o CTM, e aqui é a quantidade. Né? Lembra, essa aqui é a altura dá 1,33, né? Na verdade aqui dá menos 1,33, e essa parte toda de baixo aqui dá os 3, né? Toda essa parte aqui que é a base dá 3. Né? Então, olha lá, ó, a altura, que é menos 1,33, e a base, que é 3. Né? A nossa área, a gente vem aqui, ó, preenche para indicar que essa é a área de prejuízo mínimo, né? Então, aqui é a área de lucro máximo ou prejuízo mínimo. Para a gente é indiferente. Eu vou colocar prejuízo mínimo. E realmente, né, a gente viu que qualquer quantidade antes o prejuízo é maior, tirando qualquer quantidade antes é maior e qualquer quantidade depois o prejuízo é maior também. Bom, nós usamos o mesmo que nós usamos antes. Para finalizar, então a gente está indo bem mais rápido nesse, porque no primeiro vídeo eu tive que explicar todas essas condições e agora a gente está aplicando numa outra situação. O que é importante? Olha o que vocês precisam se atentar. Sempre que o preço for menor que o custo total médio, a gente sabe que vai ser uma situação de prejuízo. E vamos voltar lá naquela aula do lucro, ó. Sempre que o preço... Sempre que o preço, olha aqui, ó, o preço for maior, então aqui o preço era 6 e o custo total médio era 4,60. Aqui, no prejuízo, o preço é 4 e o CTM é 5,33. Então, lá o preço foi maior que o CTM. Então, a gente viu que é uma condição de lucro. Então, isso daqui também é bem importante. Para que eu tenha lucro, o preço precisa ser maior que o custo total médio. Para que eu tenha prejuízo, é a condição inversa. Bom, para a gente finalizar, nós temos mais uma situação. O que eu quero que vocês sinalizem também? Essas duas situações, prejuízo e lucro, elas só acontecem no curto prazo. Só acontecem no curto prazo. Por quê? Porque
a gente vai dizer que no curto prazo existe livre entrada barra saída desse mercado. A livre entrada e a livre saída permitem que eu tenha lucro ou prejuízo, mas a gente vai discutir isso melhor na aula. O que eu quero é que vocês tenham a ideia de que prejuízo e lucro só acontece no curto prazo, na competição perfeita, né? Lembra que a gente está no capítulo 14. O último caso, eu chamei de longo prazo, olha lá para... Opa! Olha lá para a tabela que eu produzi, eu chamei essa tabela de longo prazo. Vejam nos outros que eu chamei de lucro, né? O que a gente acabou de fazer foi o prejuízo e agora a gente vai fazer o de longo prazo. O de longo prazo é o mais fácil, pessoal. Por quê? Olhem aqui para a tabela, né? Uma tabela é um outro exemplo que eu tô colocando para vocês. Nesse exemplo, a gente tem as mesmas informações, só que com valores diferentes. O que eu quero que vocês notem é o seguinte. No longo prazo, a gente vai usar aquela questão do lucro econômico. O lucro econômico. Opa! O lucro econômico. Lucro econômico. Lembra que o lucro econômico, ele é aquele assim, o lucro econômico é igual à receita total menos o custo total econômico. Essa é a ideia. O que é o interessante do lucro econômico? Lembra que a gente fez exercícios e também caiu em uma das nossas avaliações que é possível a empresa ter lucro econômico igual a zero, mas ter lucro contábil, vou colocar aqui, maior do que zero, ou seja, lucro contábil positivo, né? Maior do que zero, positivo. Essa informação vai ser importante aqui nesse caso, porque nós vamos dizer o seguinte: na empresa em competição perfeita, no longo prazo, uma empresa que está em competição perfeita, o lucro econômico dela vai ser igual a zero. Então, lembra, ela pode ter lucro econômico zero, mas em termos contábeis ela tem lucro, né? Lembra que a gente fez alguns exemplos, né? Então, a ideia é que no longo prazo o lucro econômico dela é zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe vontade ou interesse dessa empresa de sair desse mercado. Ela não quer sair. E outra coisa que acontece aqui, ninguém quer entrar nesse mercado. Ninguém deseja... Opa, acabou minha... Ninguém deseja entrar nesse mercado. Então, no longo prazo, quando o lucro econômico é zero, e é a característica desse tipo de empresa, quem está dentro desse mercado não quer sair, e quem está fora desse mercado não deseja entrar. Olha lá, graficamente, a gente vai ver que produzir uma quantidade menor é prejuízo, produzir uma quantidade maior também dá prejuízo, e aí a gente vai encontrar aqui, o lucro sendo zero, né? Mas é o lucro econômico, tá? Olha para o gráfico. No gráfico, mesma coisa, aqui embaixo a gente tem a quantidade, lá em cima a gente tem a receita, o custo e o preço. Olha para o gráfico,
Tem área de lucro no gráfico? Tem algum quadrado, algum retângulo aqui? Não. Todos os pontos estão se cruzando no mesmo lugar. Ó, então, eu vou colocar aqui do lado. E aí também a gente pode até colocar as informações, né? Essa daqui é a reta de preço, de receita média, de receita marginal. A laranja é o custo marginal. E a cinza é o custo total médio. Custo total médio. Olha que todas essas curvas estão se encontrando no mesmo lugar, né? Estão se encontrando nessa quantidade de 4, né? E todas elas estão aonde? No valor de 5. Então, olhem para a tabela aqui, ó, na quantidade de 4, o preço é 4, a receita média é 4, a receita marginal é 4, o custo marginal... Ai, meu Deus! A quantidade é 4, o preço é 5, a receita média é 5, a receita marginal é 5, o custo marginal é 5, aqui, ó, o custo total médio é 5, e o custo marginal, como a gente já tinha visto lá em cima também. Então, eu vou, ó, na quantidade de 4, ó, 5, 5, 5, todo mundo é 5, como mostra o gráfico. Percebam, então, que não tem área de lucro. Se não tem área de lucro, não existe, né? Aqui, ó, é nulo, né? Não existe, é zero. Qual que é a informação importante aqui pra gente? Que na condição de equilíbrio de longo prazo, na competição perfeita, o preço que é igual à receita média é igual à receita marginal, que é igual ao custo marginal, que é igual ao custo total médio. Então, isso daqui é uma condição importante e que ajuda a resolver vários exercícios, né, no livro, enfim. Ficar trabalhando com tabela, você usa essas condições para resolver alguns exercícios. Ok? Então, isso daqui é uma condição de equilíbrio de longo prazo. Isso aqui acontece na competição perfeita, vou abreviar aqui, no longo prazo, né? Competição perfeita, vou colocar aqui, ó, perfeita, no longo prazo. Então, não tem área de lucro nem prejuízo porque ele é zero. Vamos encerrar por aqui e daremos aí continuidade na sala de aula.